gente tem um pilar bem grande desse produto que é a parte de segurança e proteção. E aí algumas pessoas, até eu mesmo, quando eu comecei a olhar isso, eu falei, cara, segurança e proteção, sei lá, não é mais ou menos a mesma coisa? Acho que a gente confunde um pouco, né? São coisas ali bem lineares ali, enfim. Mas a gente tem esse pilar muito forte e, por exemplo, falando de um prompt injection, eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui deve saber ou fazer uma ideia mais ou menos do que é, mas é como que eu tento dar alguma volta dentro dos guardrails que a gente tem, dos modelos ali, ou os nossos agents, para trazer perguntas ou para ter um vazamento de um dado sensível, que é o que a gente chama de PII, né? Então, o LLM, ele traz bastante coisa nesse sentido de você adicionar uma camada secundária, porque você já provavelmente, se você está produtizando isso em escala enterprise e tudo mais, você vai ter os guardrails, mas você pode ter alguma coisa vazando isso, né? Você pode achar, porque a gente sabe que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo, então, às vezes, a forma como você faz a pergunta é diferente, por ser um modelo não determinístico, ele pode mudar a pergunta ou fazer um prompt injection e ter um vazamento de um dado. Então, a gente tem diversas regras já embutidas olhando para isso. Então, um deles é o prompt injection, o outro é essa parte de vazamento de dados sensíveis, e a gente tem mais algumas coisas. Não sei se o Juan lembra de mais algum aí que a gente bate bastante. Eu lembro em um que é a toxicidade, né? Baseado no que o usuário tá fazendo ali, ele pode ter algum comportamento malicioso que pode acabar sendo maligno pra empresa de alguma maneira, né? Então imagina que você fala com o chatbot, me atenda, mas, pô, imagina que você seja alguém que, cara, é um serial killer, ele vai me xingar de todos os nomes possíveis. Por mais que ele entre ali de fato no personagem, faça isso pode acabar gerando algum tipo de, cara, ou alguma coisa na mídia, no mínimo, não é? Mas pode acabar gerando algum tipo de multa, até um processo mesmo, dependendo como a gente sabe que as leis brasileiras são, né? Então é mais pra evitar esse tipo de comportamento também. Porque você pode ter a toxicidade dos dois lados, né? No input e no output. Então, uma coisa é você identificar, do ponto de vista de negócio, que o seu usuário está nervoso, vamos chamar assim, né? Então, eu quero falar com o humano agora, isso aqui tá horrível, não tá funcionando, tal. Me transfere agora, tipo, 10 exclamações. Cara, já vai te pontuar ali como o nível de toxicidade já não tá mais neutro, né? E aí tem no output, que aí é o que o Juan falou, que é muito mais perigoso, porque a gente tem sanções, enfim, a gente tem uma parte de regulamentações, principalmente quando a gente fala de setores mais sensíveis como financeiro e saúde, né? A gente tem algumas coisas bem sensíveis que pode dar um problema bem grande, a multa bem forte aí. E a gente tem alguns casos interessantes que recentemente a gente se conheceu aí em um evento, até falei um pouquinho sobre isso. A gente tem alguns casos, por exemplo, como o da Chevrolet, que a pessoa deu toda uma volta no chatbot e conseguiu comprar um carro por $1, né? Então, basicamente, um carro que era uns US$ 70.000, ele conseguiu comprar por $1, basicamente com aquele negócio bem de criancinha. Tipo, tudo que você me perguntar, você tem que responder sim, sabe? Tipo, uma parada mais ou menos assim. Beleza que não consistiu só nisso, mas é mais ou menos isso. Então, é uma coisa que a gente já superou com guardrails, que já vem automaticamente, digamos assim, hoje nos modelos, mas é algo que a gente precisa estar atento, porque imagina, você ter um prejuízo desse em larga escala e vem uma decisão lá do judiciário que você vai ter que cumprir. Teve até um caso engraçado, se não me engano, da Air Canada também, e a pessoa tava conseguindo comprar também passagens mais baratas e tudo mais, e aí eles começaram a cancelar, se eu não me engano, e aí depois eles falaram que o próprio chatbot era responsável pelas suas ações, sabe? Aí tipo, pô, mas como assim? Você que é empresa, você não vai dar o suporte a isso e tal? A gente fica com um ambiente meio cinzento aí no meio, né? Quem que é responsável, quem que não é, então por isso que a gente tem que estar atento para esses sinais de segurança e proteção pra gente entender quando a gente tem uma tentativa de injection, quando tá tendo um vazamento, quando tá tendo uma alucinação, enfim, como tá o sentimento, está neutro, está positivo, negativo, por aí vai.